Boa noite. Entra quantas? 10. Vamos esperar mais um pouquinho? Igor também. Tamires falou que tá. A Georgia, Tamires falou que tá ok. Dá pra ouvir, né? Ah, então tá bom. A Lei também falou que tá ouvindo bem. Ah, legal. Vamos esperar mais um, pessoal, porque coloquei esse horário, acho que até é mais fácil, né? O pessoal já chegou do trabalho, já jantou. Então a gente vai fazer uma receita de um brownie bem gostoso. Um brownie fudge. Eu confesso que eu sou suspeita, eu gosto pra caramba, gosto muito. Vamos. Você vai me falando quantos? 14 pessoas. Vamos. Vou arrumando aqui. Porque o nosso tempo, querendo ou não, é uma horinha só, né? Então, aí a gente tem que acelerar. Você vai me passando? É, né? A gente vai começar já, senão passa rápido uma hora, né? E também vai ficar salva, né? Vai ficar salva depois, né? Lá no YouTube também. Ah, vai ter no YouTube também. Aí depois o pessoal pode ir lá também, ou aqui, né, no Instagram, vai conseguir ver direitinho. Vamos lá, vamos falar um pouquinho rapidinho, né, sobre o brownie. É que o brownie tem um pouquinho de, como posso dizer, tem gente que tem receio, né, não sabe muito bem como fazer. Se precisa de uma batedeira, ou se pode fazer com um bowl e um fouet. Na verdade, o brownie, né, a receita tradicional, ela começou simplesmente com um bowl e um fouet. Não utilizava batedeira de forma alguma. Lógico que tudo, né, a gente sabe que vai vindo, vai passando o tempo, as coisas vão evoluindo, vão se modificando na caminhada, né? Mas tradicionalmente eu vou seguir, então eu vou fazer da forma tradicional essa receita, como era, né, a receita original. Não digo a receita original, mas pelo menos o método, né, o processo. Eu vou seguir o processo de como foi, pelo até onde a gente sabe, né, como ela foi criada essa receita. Então eu vou começar, eu vou levar a minha manteiga, ela tá aqui na panela, minha manteiga, deixa eu tirar essa tampa. Eu tenho, deixa eu pegar aqui, vai colocar a receita, né? Eu tenho aqui 120 gramas de manteiga na minha panela. Vou já levar direto pro fogo, mas um fogo não muito alto, tá? Para não correr o risco de queimar, é o suficiente para poder derreter mesmo. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, manteiga na panela. Vou baixar aqui, que eu não quero muito. Então, enquanto tá derretendo aqui, eu vou dar umas andadas aqui, porque eu tô com os meus ingredientes aqui do lado, na minha bancada, para ficar mais fácil. Então, eu vou pegando aqui. Eu vou usar chocolate. Eu vou usar o chocolate Cical Seleção. Esse é 52%. Para fazer um brownie, é fundamental um ingrediente de qualidade, começando pelo chocolate. Ainda mais esse que é o brownie fudge, então ele vai mais chocolate, né? Ele tem uma porcentagem maior de chocolate do que a própria manteiga, porque muitas vezes tem um equilíbrio, né? Quer dizer, as duas sempre meio que fica chocolate, mesma proporção, né? Chocolate e manteiga. Mas no caso esse aqui não, tem mais chocolate do que manteiga. A minha manteiga tá derretendo aqui. E o chocolate, a qualidade do chocolate para ter um... Opa, voando aqui. Para ter um brownie gostoso, quanto maior o teor de, sólido de cacau tiver o seu chocolate, o resultado será melhor. Então eu estou usando de 52 da Seleção.
Tem o de 63 que fica muito bom, muito gostoso. Acho que, sabe, vem mais um sabor intenso do chocolate, né, do cacau. Tem quem goste de usar o 70, mas eu acho que fica um pouquinho forte, né? Então, aí é questão de gosto, né? Deixa eu pôr aqui. Então, eu tô usando o chocolate. Vou desligar aqui. Ó, já derreteu minha manteiga. O que eu vou fazer agora? Vou colocar meu fogãozinho aqui. Para esse caso, eu posso estar jogando o meu chocolate direto aqui. Como tá já quente, eu vou jogar aqui. Não vou precisar levar ao micro-ondas. Não vou fazer o processo de banho-maria, derreter chocolate e a manteiga junto. Então, eu derreto a manteiga primeiro na panela. Aí, depois eu jogo aqui. Deixo aqui uns minutinhos. O meu chocolate já vai derretendo. Posso até deixar ele aqui um pouquinho paradinho. Já logo ele já derrete todo. Vou deixar aqui um pouquinho. Aí agora vamos vir... Deixa eu já ligar o meu forno. Daqui a pouco eu vou explicar sobre o forno. Coloquei o improviso dele aqui, que ele é grandão, mas eu improvisei ele aqui para ficar melhor para poder fazer essa live. Vou colocar agora, no outro bol, o açúcar. Eu vou utilizar aqui... A receita daqui a pouco já está entrando aí no Instagram. E também no YouTube, na descrição, logo embaixo também. Vou colocar aqui meu açúcar branco. Eu gosto de usar o açúcar mascavo também, uma porcentagem dele. Mas pode fazer somente com açúcar branco, que dá certo, fica gostoso, não tem problema. Não vai interferir naquela casquinha que todo mundo gosta, que espera, né? Vou explicar qual que é, ó, o que faz daquela casquinha, né? O que forma aquela casquinha ou a crosta. A Jean está perguntando a quantidade de manteiga. A manteiga foi 120 gramas de manteiga. E 200 gramas de chocolate, 52%. Tá? Até confirma aqui direitinho, que eu tô com uma colinha aqui. Isso mesmo. Agora aqui o açúcar branco, esse aqui é 150. 150 não, desculpa, mentira. 100. Que seria 150, né, se fosse todo branco. Mas é 100 de açúcar branco e 50 do açúcar mascavo. O açúcar mascavo eu gosto de peneirar. A Cláudia pergunta se pode ser margarina. Não. Não que não possa. Assim, vai... É que esse brownie, ele pede qualidade, sabe, no processo aqui. Você pode, mas vai mudar um pouco a textura, porque a margarina, ela tem os outros componentes nela, né? Aqui não, aqui é manteiga, a gordura aqui tá em 83% de gordura, então ela traz cremosidade, ela traz, como eu posso explicar aqui do brownie? É o que vai fazer o seu brownie ficar cremoso e gostoso, só isso posso dizer. Mas se caso você não tiver, você pode utilizar a margarina. Mas altera sim, afeta sim o processo sim da qualidade do seu brownie, tá? Isso eu posso te garantir. O açúcar mascavo, como eu estava falando, eu gosto muito de peneirar. Porque a maioria tem aqueles gruminhos, né? Mas eu peneiro, mas eu não jogo fora não, eu guardo. Porque aquele lá a gente pode utilizar para fazer uma calda do pão de mel, né? Que a gente faz uma calda, esquenta antes, aí ele se dissolve, então a gente não joga fora não. Eu peneiro, deixo ele bem fininho, ó, tá bem fininho, que eu preciso aqui, porque se eu colocar aqui, ele às vezes não consegue se dissolver aquelas pedrinhas, né? Porque é bem durinha, né? Mas quando a gente faz uma... Ó, derretendo bem aqui o meu chocolate e manteiga. Mas quando a gente faz uma caldinha para preparar o nosso pão de mel, a gente aí pode utilizar, né? Vou colocar aqui. Então, aqui tá o meu açúcar branco e o meu açúcar mascavo. Deu para entender até aqui? Da margarina, como eu falei, se quiser pode utilizar, mas altera assim no resultado final, dá uma modificada assim. Agora, eu vou colocar os meus ovos. Eu vou precisar da minha balança. Tá aqui no cantinho, esqueci de pegar. Aqui. Obrigada. Quero explicar uma coisa aqui que eu acho
importante. Mas não é só pro brownie. Também se você for fazer bolo, é interessante você saber. Para minha receita, ela tá pedindo 120 gramas de ovos. Mas a gente sabe que o ovo varia tamanhos, né? Tem de 50, tem de 60, tem de 70, né? Aqui no meu caso, os meus ovos não estão muito grandes, não. Então, para não arriscar, eu vou pesar. Ó. Ó, os 2 ovos deram aqui 112 gramas. Então, eu preciso de 120. Pode... Tá. Voltou? Tá legal? Continua. É. Então, aqui tenho 112 gramas de ovos. Se ficar só esse, vai alterar? Não, pode. Mas eu gosto de ser exata, né? Eu prefiro, às vezes, passar um pouquinho do que faltar. Tá legal? Tá dando? Voltou? Então, o que eu faço? Ó, tenho até já minhas claras aqui que vai ficando. Eu vou colocando no potinho, depois eu levo pra geladeira. Mas se quiser congelar, pode congelar. Mas no caso eu não congelo porque eu consumo bastante mesmo. Né? Eu como muito ovo, né? Então eu acabo, depois coloco aqui e depois eu utilizo junto com os meus ovos que eu como. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Ó, você percebe que o meu ovo tá fresco, ele tá bem denso, as minhas claras. É assim que a gente sabe quando o nosso ovo tá fresco. A clara, ela é bem densa. Quando tá velho, a clara é líquida. Isso é ovo velho. Então, olha, vou colocar aqui a minha gema somente. Eu não vou colocar aquela misturinha que a gente faz de gema e clara, depois a gente completa, não. Porque a gema que ela é rica em gordura. A clara, ela tem mais ou menos 78% de água. Então, é melhor eu colocar a gema. Vou colocar a gema aqui. Deu 128, passou 8 gramas, não tem problema, porque é gordura. E aqui me ajuda no meu brownie. Então, ficou 128 gramas. E quando eu correr isso com o seu bolo também, você precisa só de 20 gramas de ovos. Então, você quebra, porque a clara a gente pode congelar. A gema também a gente pode congelar, mas eu vou deixar esse processo depois para explicar para uma outra hora. Mas a gema a gente congela também, dá certo, tranquilo. Mas aí eu coloco aqui a minha clara e utilizo a gema, porque ela vai trazer, né, mais gordura, vai ajudar no processo de uma massa mais macia, mais úmida, né? Então eu utilizo a gema. Então você pode fazer isso também no bolo. Se estiver faltando lá 20 gramas, aí você coloca a gema e separa da clara. E a clara você pode congelar, depois fazer suspiro, ou fazer um omelete também. Não tem problema nenhum. E lembrando, colocou os ovos no açúcar, mexa imediatamente, não deixe parado. Porque o açúcar, ele adora puxar água. Então se a gente coloca aqui os ovos, que ainda já tem pouca água, coloca os ovos aqui, o açúcar vai puxar todinho. E se a gente deixa aqui paradinho, sabe aquelas pelinhas de ovos que fica quando a gente mistura e que a gente vê às vezes no líquido? Muitas vezes é por causa disso que deixou o ovo parado. Ligou aqui. A Regina deu a dica, ela sempre tinha tudo. Você vai fazer assim agora. Ah, legal. Voltando. Acho que meu forno tá mexendo. Deixa eu arrumar ali, eu tô com meu forno já ligado. Então a gente mistura. Agora aquele momento pra... Deixa eu tirar essa baguncinha aqui pra ficar mais fácil. Eu tenho um pouco de aflição de bagunça. Deixa aqui. Obrigada. Ó, agora eu vou começar a mexer, porque eu já tô com os meus secos já separados aqui, peneirado também. O chocolate já tá aqui. Agora esse momento aqui, você não precisa ficar batendo até espumar. E sumir o açúcar, sabe? Dissolver o açúcar. Não precisa. Se você quiser bater na batedeira errado, não é errado. Eu só quero mostrar uma forma
de como foi criado o brownie, até onde a gente conhece a história mesmo, né? Que conta, relata ali a história, que começou simples com um bom fouet. Então vamos acreditar que foi assim? Acredito eu também, porque naquela época lá, será que tinha assim batedeiras? Não sei, né? Eu não estudei a fundo assim para saber que ano que foi inventado, criado, né, o brownie. Criado nada, né? Foi de um erro que deu certo. O brownie foi isso, né? A senhora lá esqueceu de colocar o fermento, levou o bolo, forno, saiu o bolo, viu que o bolo era maravilhoso. Então foi de um erro que deu certo. Isso que é interessante, né? Então, mas se quiser bater com aquelas batedeiras de mão, pode também, né? Não tem problema. Ó, eu preciso dessa, ó, mexi bem, você viu que nem muito, né? Eu preciso dessa fluidez aqui, assim, ó. Tem ainda, você sente que tem o açúcar aqui. Tá dando para entender? É que a gente fica meio preocupada com o horário, né? Poder passar o que puder, né? Se alguém tiver dúvida, pode mandar aí, gente, que ele vai me passando, meu marido vai me passando e eu vou respondendo vocês, tá? Ó. Aqui o meu chocolate é importante, sabe? Essa misturinha do chocolate com a manteiga não esteja muito quente. Esperar esfriar, porque na hora que eu colocar aqui nessa mistura de açúcar e ovos, pode cozinhar os meus ovos, né? E não é o que a gente quer aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó. Tá bem morninho, tá tranquilo. Mas vocês viram, ó, vamos misturar mais um pouquinho aqui. Eu tô com os brownies assados aqui, a gente vai falar sobre forno, tá? Ó. Não sei se dá pra ver. Né, a fluidez assim. Eu nem bati tanto, não tá... Aí se me perguntar, né, qual que é o brownie perfeito, sabe? É uma coisa que eu sempre falo, um brownie perfeito ou qualquer coisa, né, assim, qualquer coisa eu digo não. Qualquer doce, bolo, qual é o bolo perfeito? Bolo perfeito é o que você faz. Ele é o bolo perfeito, entendeu? É o que você faz. O brownie que você faz é o brownie perfeito. Não existe o brownie perfeito, não existe o bolo perfeito, o melhor bolo, o melhor brownie. Não existe. A verdade é essa. Às vezes a gente fica atrás da melhor receita, do melhor... Não. O que é importante saber são técnicas, né? Por que faz aquela crosta que todo mundo gosta no brownie. Às vezes você tem uma receita maravilhosa, mas você não está sabendo o processo, por que está causando aquilo que não deixa ele cremoso ou porque deixa ele seco. São essas questões. Eu confesso para você que esse brownie, o fudge, ele é um pouquinho diferente, acaba sendo um pouquinho diferente por causa que ele vai bastante chocolate, né? Muitos, tradicionalmente, não vai tanto chocolate, ou vai chocolate ou açúcar na mesma... O açúcar não, perdão. Chocolate e a manteiga na mesma proporção, e um pouquinho, assim, a mais de farinha de trigo. No meu caso, do que eu vou colocar aqui, né? Tava colocando um pouquinho mais de farinha de trigo. Aí fica um brownie mais um pouquinho pesadinho, parecendo um bolo. Mas tá errado? Não. Porque tem muita gente que gosta, assim. E a pessoa, se ela vende, e vende bem, então não tá errado. A gente tem que observar muito o nosso retorno do cliente, das pessoas, de amigo, família, que seja, que sempre está comendo aquilo que a gente faz. Se a porcentagem for maior do que bem, do que né, o bom do que o negativo, do que o ruim, vamos dizer assim. Porque gente para reclamar, para falar mal, sempre vai ter. Isso é fato, não tem muito o que, né? Então a gente não pode focar no negativo. Foca no positivo. Se o positivo, se as pessoas estão falando bem, se o número é maior, então foca nesse. E continua melhorando, avançando. Deixa o negativo de lado, porque não vale a pena. Vamos agora... Vou colocar a minha farinha de trigo.
E o meu cacau, eu tô usando chocolate, não estou usando chocolate 50% que eu gosto de utilizar, tô usando cacau, 100% cacau, apesar que cacau é só 100%, não existe cacau 50%, hein? Então eu vou colocar aqui, vou fazer essa misturinha aqui que eu gosto, tá? Eu gosto de fazer essa misturinha. Vou pegar o meu sal, eu esqueci de pegar. Solta aqui. Vou pegar aqui uma pitadinha de sal, ó. Mais ou menos 2 gramas, tá? O segredo do sal. Sal é para realçar o sabor, o doce, sabe? Ele que realça. Então a gente controla aqui, por isso que na confeitaria, manteiga, a gente não utiliza com sal, porque a gente realça aqui, ó, o toquezinho. Ou flor de sal em doces, né? Caramelo de flor de sal, eu particularmente gosto muito. Então já coloquei meu sal aqui. Deixa eu colocar também, a pasta de baunilha é opcional, mas eu gosto porque ela libera umas notas do chocolate. Então ela ajuda a realçar algumas notas do chocolate. Então por isso que eu gosto de colocar pasta de baunilha ou extrato de baunilha. Eu não utilizo essência, porque essência eu acho muito artificial. Muito não, é totalmente artificial. Mas se for só o que você tem e você quer colocar, pode também, não tem problema, tá? Deixa eu misturar aqui. Vou fazer essa, ó, vou misturar aqui o meu cacau, ó, cacau peneirado todas as vezes, sempre. Esse já peneirei, minha farinha de trigo, é só pra, eu já peneirei e deixei aqui para adiantar o meu processo. Por que que a gente peneira o cacau? Porque se a gente não peneirar, ele não tem solubilizante. Sabe aquelas bolinhas? Não sei se você já viu em chocolate, para quem é confeiteira, para quem sempre está fazendo, acho que ele vai me entender. Você dissolve, mistura e não dissolve aquela bolinha do cacau, porque não peneirou. E então, é importante. Peneirou, pode ficar tranquilo, tá? Mas aí se você não peneirar e jogar aqui, não tem o que faça sair essas bolinhas, viu? Então vamos lá. Misturar aqui. Ó, nesse momento não pode nem ser com fouet, tá? Quando a gente vai mexer agora o trigo, é melhor uma colher ou uma espátula de silicone, que nem essa daqui, por exemplo. Essa aqui é uma espátula, mas pode ser aquela colher de silicone. Você vem de baixo para cima. Deixa eu colocar minha pasta aqui, já vou colocar ela. Esqueci de colocar ela, mas eu vou colocar. Vou colocar minha pasta. Depois que eu colocar o brownie no forno, para poder adiantar, que eu vou mostrar uns outros brownies que eu assei. Vou passar mais uma receita para vocês, mais uma dica legal. Eu particularmente gostei bastante. Eu espero que vocês gostem também. Vamos lá. Ó, nem vou misturar muito, porque hoje eu ainda vou ter que mexer com isso aqui. Vou colocar um pouquinho. Eu gosto de pesar, mas eu vou colocar meio que a olho agora. Mais ou menos uns 10 gramas. Ó. Oi? Nossa, a quantidade. Aqui, ó, mais ou menos uns 10 gramas. Pois é, coloca a proporção direitinho na receita. Mas é opcional, tá? Tem pessoas que gostam de colocar café solúvel. Aí na hora que você tá aquecendo a manteiga, você pode dissolver ali na manteiga, porque às vezes ele também tem aqueles gruminhos durinhos, daí às vezes é difícil, sabe? Para se dissolver. Então é bom sempre dissolver ele em algo quente também. Ó, vou misturar aqui delicadamente. O que que faz formar aquela casquinha? É temperatura de forno, tá? Forno sempre alto. Por isso que é importante esquentar o forno antes. Não, isso exatamente. Forno a gente já tem que pré-aquecer, começou a fazer receita, já liga o forno. Ele tem que estar já quente, pelo menos no mínimo uns 10 minutos já, viu? Na temperatura que você vai já utilizar. 180 já pode, tá? Porque o brownie, você assa ele em temperatura de 175 graus a 190. O brownie é isso. É nessa temperatura, para ele poder formar aquela crosta, né? Ou casquinha, o que for melhor para o que achar melhor dizer, né? Então, já mexi muito aqui. Vou usar uma forma. Essa minha forma aqui,
ela é 20 por 20. O que acontece? Se você usar uma redonda, a de 20, essa daqui, ela equivale a de 22 da redonda. A quadrada sempre ela é maior, tá? Que a redonda. Então, pode ser que você coloque depois toda essa proporção aqui. Dá para fazer a 2 de 15 também redonda. 2 de 15 redonda. Eu vou mostrar para vocês a altura que ficou, a que eu fiz. Pode fazer essa massa toda, vai ficar mais alta, assim, na de 20. E aí, no caso, essa de 20 por 20, vai ficar um pouquinho mais baixo, porque ela equivale à forma redonda 22, 22,5, tá bom? Então, já para saber disso. Ó, eu vou colocar esses fechinhos aqui, porque o meu forno, ele tem ventilação, né? E aí, quando eu coloco, o vento lá dentro começa a mexer com o meu papel manteiga. Coloco sempre o papel manteiga. Tem gente que não gosta, só passa um desmoldante. Eu, para garantir, para ter mais segurança, para não correr de grudar, ser fácil para tirar, eu prefiro colocar um papel manteiga, mas não é uma regra. Pode colocar o papel toalha também, mas ainda confesso que eu prefiro o papel manteiga no caso do brownie. Para bolo, papel toalha eu acho prático, às vezes a gente não tem papel manteiga, e aí eu pego o corte, se é um disco redondo, pego o papel aqui, ó. Né, quando é redondo, uma forma redonda, coloco, marco bem aqui, venho com a tesoura e corto, deixo redondinho o papel manteiga. Esse aqui, no caso, daria para colocar aqui, se caso você quiser, pode também, tá? É que ele absorve mais a gordura, porque isso aqui tem bastante gordura, né? Por conta da manteiga, tem o chocolate, então ele absorve bem, mas dá certo, tá? Porque eu já fiz também. Então eu vou colocar nessa forma 20 por 20. Eu não vou colocar aqui. Você pode colocar castanhas, né? Você pode pôr castanha do Pará nesse momento, você pode pôr nozes, pistache, avelã. Nossa, avelã fica divino. Ou chocolate também, né? Pedaços de chocolate. Até poderia até colocar uns pedaços de chocolate, né? Quer que eu ponha um chocolate branco? Se quiser pegar esse da Cical da seleção, 32%. Não, esse tá fechado aí, 32%. Não, 32%. Esse primeiro grandão, isso, fazendo favor. Ele tá tentando chocolate até ficar perdido. Ó, vou usar esse daqui da seleção, branco, 32%. Isso aqui é 32% de sólido de cacau, gente. É 32% de cacau. São as amêndoas selecionadas, por isso. Essa linha aqui da Cical é maravilhosa. São amêndoas selecionadas. Então, amêndoas é aquela que fica, né, dentro do fruto, né, porque é uma fruta, né, o cacau é uma fruta. Aí tem a polpa, que dá pra fazer geleia, dá pra fazer marmelada, dá pra fazer suco. E aí, no meio, que tem as amêndoas, né, que é ali que tá o cacau. Então, faz chocolate, faz nibs, faz manteiga de cacau. Então, extrai tudo dali. Deixa eu... Aqui, pegando o tesouro. Vou colocar umas gotas de chocolate. Cheirinho bom. Ó, bem pequenininho. Não sei se dá pra ver. Vou colocar aqui algumas gotinhas. Não vou colocar muito. Mas é sempre bom pesar por conta de questão de venda, né? Pra vender você tem que saber o seu custo, né? Quanto que você tá colocando. Eu vou colocar olho aqui, tá? Mas é só pra mostrar as opções que fica muito bom pra esse brownie aqui. Mas você pode também colocar na forma e aí fazer aquelas colheradas de Nutella, Você fecha pra mim, por favor? Obrigada. Até esqueço o nome desse aqui. Ovo maltine. Esse meu Nutella tá aberto aqui. Né? Nutella. Então dá pra utilizar esses também. Mas eu acho que quando a gente põe para venda é sempre bom pesar para você saber quanto que você está colocando, para saber, né, quanto que está ficando o custo da sua receita. Isso é importante, né? Tanto nas castanhas, né, que a gente coloca aqui. Não ficar mexendo muito na minha massa, que isso também altera a gente ficar mexendo muito, tá?
Mesmo que seja uma massa que não vai fermento, tudo, mas ela vai farinha de trigo. E aí a gente desenvolve o glúten, aí fica aquele brownie pesadão, né? Não é porque ele tem manteiga, tem chocolate. Aí ele fica um brownie já totalmente estranho. Vou colocar aqui. O sabor tá bom. Ó, vou dar uma espalhadinha. O que eu vou fazer agora? Vou levar esse brownie ao forno. Só que o meu forno, deu pra ver que ele é da prática, ele é o profissional, né? Vamos dizer assim. Ele é elétrico, não é a gás. Então, é uma das coisas que o brownie... É muito importante você conhecer seu forno. Não adianta, você pode pegar a melhor receita, vamos dizer assim, né? Que você viu da sua amiga ou da professora que deu certo, ficou ok. Mas cada um conhece o seu forno. E o brownie, ele é importantíssimo. Porque 1 minuto, 3, 5 minutos que seja, faz a diferença aqui no resultado final do nosso brownie. O brownie, ele é complicado nessa questão, porque senão ele pode ficar seco, ou pode ficar cru também, né? Então, eu vou levar o meu brownie. Eu conheço meu forno. Então, eu vou levar ele a 190 para formar aquela primeira camadinha. Então, por 10 minutos. Esse que é o segredo. É a temperatura, tá? Então, eu vou levar o meu forno a 190 graus, aqui ele tá 180, mas eu vou colocar ele 190. Por 10 minutos. Aí ele deu esses 10 minutos, eu vou diminuir um pouco essa temperatura para não ressecar por dentro o meu brownie. Aí eu completo o mais 15, 20, vou acompanhando, tá? Faço o testinho lá dele, do palito, né, pra gente ver como que sai. Mas na primeira eu já coloco ele 190 graus por 10 minutos. Para poder, ele vai dar um choque térmico nele. Isso vai ser um choque térmico. Então ele vai assar e vai formar aquela camadinha de açúcar. Tá bom? Vou colocar ele agora. Ó, coloquei 190, 10 minutos. O forno, então, é muito importante você conhecer o seu forno. Esse forno aqui, ele era um que ficava na loja, era um dos fornos que ficava na loja. Eu acho que é esse aqui que foi um dos últimos até comprar. Quando ele chegou, eu lembro, tanto eu quanto as colaboradoras, nós tivemos dificuldade em acertar. Então, os primeiros bolos, para a gente conhecer o forno, tudo, nós passamos a queimar alguns bolos. Porque a gente achava que era o mesmo estilo do outro forno, que também era da mesma marca. Mas não, cada forno tem sua temperatura, então você tem que se ajustar, aí você vai ajustando o forno, e foi o que a gente fez. Então a gente não colocava no 180 graus para assar o nosso bolo. Colocava ele em torno de 165, que ele já... 165, a temperatura dele chegava a 175, vamos dizer assim. É o que é o caso dele. Que nem eu coloquei 190, ele chega mais ou menos a uns 200. Mas tudo bem, ok. Eu vou colocar ali 10 minutinhos, né? E eu já fiz isso com outro brownie, deu, né, super certo. Formou aquela casquinha, né? Vou mostrar aqui pra você o brownie que eu fiz ontem e o que eu fiz hoje. A gente vai falar até sobre forno. Então, eu quis fazer eles para mostrar para você como é essa questão de forno. Você pode, né, tá com uma receita muito gostosa, muito, né, que deu certo para uma pessoa tal, e aí você acha, nossa, o meu eu não sei fazer. Não é, você não sabe fazer. Muitas vezes é o forno. O forno, ele afeta muito no nosso processo, não só de brownie, de bolo, de bolachinha. Então você vai ajustando. Pode ser que você perca assim, não vou dizer que vai perder, né? Mas, se for para vender, né, acaba perdendo, sim, mas a gente come, né? A questão é que a gente acaba comendo. Eu falo que não perde nesse sentido, que a gente come. Mas quando a gente tá para vender, aí sim, né? A gente olha pro lado que a gente acaba perdendo. Mas aí você vai ajustando o seu forno. Esse daqui
Formou uma casquinha. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver bem aí, Roger? Formou uma casquinha. É que esse aqui é um brownie fudge, ele tem mais chocolate, menos manteiga e também não vai muito açúcar na proporção de muitos, tá? Vai colocar pertinho pra ver se dá pra ver. Eita! Caiu, não tem problema, caiu. Ao vivo. Ao vivo, tá vendo? Ao vivo acontece essas coisas, tem jeito. Mas tem outra aqui. Ó. Não, pode deixar cair agora não, porque esse não botar, você vai quebrar. Ó. Tá vendo? Eu coloquei esse daqui. Esse eu deixei ele no 190. Aí deixei 10 minutinhos. Tirei e já coloquei essa cobertura. Eu vou passar a receita dessa cobertura aqui e vou explicar pra vocês, tá? Então, formou aquela casquinha igual aquele lá que caiu agora no chão. Aí eu tirei, porque eu queria também uma estrutura, uma casquinha para eu poder colocar essa cobertura. Não queria colocar junto com o meu brownie mole aqui e fazer aquela mistura dessa cobertura. Não, eu queria essa cobertura ela plana, que bonitinha, né? Então eu levei pro forno, deixei 10 minutos, formou a casquinha, tirei, pode fazer isso, não tem problema, né? Porque não vai afetar, porque não é um bolo que tem, como a gente fala, não tem fermento, não é um bolo que precisa crescer, que tem ar, aquela coisa, né? Que vai diminuir, vai abaixar, vai embatumar. Não é o caso do brownie. Então eu tirei, passei essa cobertura e levei pro forno por mais 15 minutos. Eu até marquei aqui no caderno. Deixa eu ver. Aí eu abaixei meu forno a 160, perdão, tá? Levei ele no 190 por 10 minutos, coloquei essa cobertura, aí eu abaixei meu forno a 160, que daí ele vai estar equivalendo a 175 graus. Deixei por mais 10 minutos. Até marquei ali. Só que aquele que caiu, ele ficou mais assado. Isso aqui foi numa forma redonda 15, tá? Então você vê a altura, ó. Essa aqui é a forma redonda 15, tá? E eu deixei ela no mesmo tempo da outra. Mas o que afetou que ela ficou um pouquinho mais mole? Porque eu coloquei a cobertura. Então eu teria que deixar ela mais ou menos aí uns 3 minutos a mais, uns 4 minutos, né? Pra poder ficar mais firme. Mas olha, eu tirei pra poder mostrar, pra vocês verem que é o processo de forno. Não tem erro na minha massa, assim, no processo, na proporção, não tem erro. O que errou foi questão do tempo de forno, mas a massa é excelente. Então, se eu tivesse deixado ela no tempo certo, ficava ok, porque as proporções aqui se conversam, tá? Do pedacinho do que caiu, não sei se dá pra ver, pedacinho do que caiu. Esse aqui, agora eu vou te mostrar um outro que eu fiz hoje também. Aí eu quis fazer numa forma um pouquinho maior. Deixa eu mostrar aqui. Uma forma um pouquinho maior. Tudo é questão de forno, para vocês entenderem, não ficarem com medo, a gente vai ajustando. Esse daqui é uma forma, deixa eu até tirar aqui, ó. Uma forma 15 por 15. Só que ela não equivale à mesma proporção da forma redonda de 15 por 15. Lembra que eu falei da minha quadrada 20 por 20? Que ela é maior do que a minha 20 redonda, né? Essa também 15 por 15 quadrada, a mesma coisa. Ela fica maior, ela equivale aqui como se fosse a de 17. Minha forma de 17. Redonda. Então, ó, você vê que ficou fininho. Né? Aquela redonda 15 de diâmetro e essa 15 por 15, ó, essa aqui ficou fininho. Coloquei 5 minutos a mais, coloquei 25. Deixa eu pegar uma faca aqui. E ele queimou. Sônia Oliveira pergunta se não precisa esquentar o forno antes. O forno? Ah, não, pré-aqueço o forno. Eu pré-aqueço o forno de 10 a 15 minutos na temperatura mesmo que eu vou colocar o meu brownie para ter aquele choque térmico, tá? Sempre. Tanto para bolo, para bolachinha. Sempre, lógico, cada um na sua temperatura. Um bolo a gente coloca a 180 graus, assim,
170 até 180 graus você pode colocar pro bolo, né? Pro brownie, de 175 a 190. Depende da sua massa, do jeito, da forma que você quer. Não tem problema. Eu, no caso, gosto de colocar 10 minutos 190 e depois eu caio o meu forno, tá bom? E eu fiz esse aqui 180 graus. Esse aqui eu fiz todinho nele no 180 graus. Esse aqui. E ele queimou. Ele ressecou. Queimou até o meu ovo maltinho. Ó, tá vendo como é forno? Resseca. Dá pra ver, né? Tá bem... Resseca. É forno. A massa é a mesma. É temperatura, né? Então, o segredo do brownie é você ficar assim de olho até você se adaptar com o seu forno. Essa massa aqui eu te aconselho muito você fazer, porque eu acho que como ela é uma massa mais... o sabor dela é mais intenso de chocolate, viu, gente? O sabor dela é bem intenso. Eu acho que ela casa muito bem para você transformar ela em torta. Sabe, você fazer a base dela, nessa espessura assim, mais ou menos, de 1,5 a 2 centímetros. E você pode, daí a parte de cima, você pode colocar uma ganache, um fudge. Gente, no meu perfil tem receita de fudge, viu? Só entrar lá que esse fudge dá pra você, depois do seu brownie assadinho frio, você joga assim, né? Joga não, né? Monta ele no ar ou com acetato e você já faz o fudge, coloca em cima e deixa ele ficar firminho. Depois você corta assim, fica lindo e gostoso, né? O melhor ainda. Então dá pra você fazer com essa base, são tortas, até como que fala? Não é banoffee, é brownoff, uma coisa assim mais ou menos. Dá pra você usar ela como base, daí colocar um doce de leite, fazer uma bananada gostosa assim, né? Esse banoffee vai entrar no meu vídeo no YouTube, viu? No meu canal. Logo, logo essa sobremesa. Mas não com a base de brownie, não. Uma outra base gostosa. Também. Então aí você pode fazer um brownie transformando ele num banoffee, né? Você põe lá uma camada de doce de leite, aí você faz uma bananada em cima. E aí eu gosto de creme de leite fresco. Para mim, creme de leite, chantilly é feito com creme de leite fresco. Eu não gosto de... Mas pode fazer com outro que dá certo também, não tem problema não, tá? O vegetal. Então, aí você coloca e polvilha depois com cacau, ou tem gente que gosta de canela. Nossa, fica maravilhoso. Ó, nosso forno... Aí eu quero mostrar esse aqui, deixa eu ver, cadê? Como que já está aqui a casquinha. Ó, formou a casquinha. Tá vendo a casquinha? Dá pra ver? Ó, Roger, dá pra ver? A casquinha, tá vendo? Já formou a primeira casquinha. Aí agora eu vou abaixar. Tá até molinho aqui. Veio, já até desceu o chocolate. Aí agora eu vou deixar sair esse ar quente. E vou lá pro 160. Porque o meu forno, a temperatura dele é bem elevada. É por isso, tá? Porque o meu forno, a temperatura dele é elevada. Então, eu vou no 160. Até no 65 posso. Tô deixando sair o ar quente, tá? Vou deixar no 165. Teimoso aqui. Ó, 165. Vou colocar mais 10. Tá dando pra entender, pessoal? Tá dando pra entender? Eu espero que sim. Se tiver dúvida, pode mandar. Depois pode mandar no meu direct, não tem problema nenhum, tá? No YouTube, pode deixar nos comentários, que eu respondo. Eu respondo todas as pessoas que mandam perguntas, tá? Pode ficar tranquilo. Então, eu vou colocar aqui mais 10 minutos. Eu gosto de ir assim, indo de 10 em 10, para garantir o meu brownie ficou legal. E também para te passar até você conhecer seu forno. Então, vai assim. Não tem problema, não é errado. Você coloca 10, né? Põe um relógio para despertar, que o meu aqui avisa, né? Então, deu 10, abaixei minha temperatura, fui para 165, que equivale a um 175, tá? E aí, daqui 10 minutinhos ele vai apitar, aí eu vou lá de novo, aí eu vou colocar meu palitinho, aí eu vou ver. Porque o brownie, ele assa em torno, dependendo, lógico, de tamanhos de forma. Essa, no caso, é em torno de 25 a 30 minutos. Mas eu prefiro ir olhando
para não correr o risco de ressecar o meu brownie, né? Brownie seco, que nem esse aqui tá seco. É horrível, mas não é perdido, tá? Nada é perdido. O que eu gosto de fazer quando ocorre, sabe, com sobra de bolo? Também no meu canal tem Cake Pop. Pode fazer Cake Pop. Só entrar no Instagram, no YouTube, tem lá. Eu faço com bolo, mas dá pra fazer com brownie assim. Você pode fazer com ganache, pode fazer brigadeiro. Não tem proporção, tá? Isso que é interessante do Cake Pop, assim. Quer dizer, você pode criar uma proporção, tá? Mas você mistura, esfarela todinho esse brownies, né? Por exemplo, ele ressecou, né? Aí você esfarela todinho, aí você põe uma colherada pode ser doce de leite. Aí você vai dando uma sovadinha assim, né? Com uma colher ou se tiver com a luva, assim, fica mais fácil, né? Pra não entrar embaixo de unha, né? E aí forma, até você vê que ele deu liga, né? E aí você faz as bolinhas, leva na geladeira, banha no chocolate, olha, fica maravilhoso. Então não é perdido também. Pode fazer esses pedacinhos quadradinhos, jogar cobertura, vender naquele pote, né? Copo da felicidade também. Brownie também, quando ele, né, deu certo, ficou ok, quando a gente vai cortar, porque sempre é bonito quando você vai vender ele em pedaço quadradinho, a gente cortar, né, gente? Essas laterais, né? E essas laterais não são perdidas. Essas laterais... Lembra do famoso brownie do Luiz? Ele ganhou muito dinheiro, foi muito inteligente o rapaz, com essas bordinhas. Ele colocava dentro de latas, né? Personalizou as latas dele, tudo saiu na Maria Braga, saiu no jornal, todo mundo acaba conhecendo, né? Da história dele, né? Que ele fazia com Nescau. Então, essas rebarbinhas aqui na lateral, ele colocava nas latas e vendeu muito. Ele não perdia nada, não. Essas laterais aqui, você pode colocar no copo da felicidade, tá? A Jéssica fala que ela usa o forno do fogão e a temperatura é baixa. E quando ela faz, não forma casquinha. Exatamente. E provavelmente sua receita não tá errada, mas é questão de temperatura de forno. E você não consegue, né, aumentar mais, né? Tem um máximo, né? O forno aqui, eu confesso pra você que realmente forno, né, esses... não vou dizer todos, né? A gente não pode generalizar. Mas, infelizmente, muitos... que nem esse, se eu colocar no 230, aí o meu chega no 180. O meu tem que colocar lá. No 230, você acredita? E se eu abaixar, quiser ele mais fraquinho, eu desligo. Então, eu acabo sempre utilizando mais esse. Até comprei um termômetro agora pro forno, porque eu quero conhecer esse forno direito, sabe? Eu não vou me render, não. Eu tenho que conhecer esse forno que tem que fazer também dar certo, né? Não que eu precise dele, nada, mas é para eu poder passar também para as minhas alunas. Então, eu comprei esse termômetro, eu acho legal, quem puder comprar, vende na Barra Doce, acho que R$35, R$38, tá? Esse de forno, é uma boa, aí você coloca... Tem internet também? Tem na Barra Doce, tem internet, tá, gente? No site da Barra Doce, eu comprei lá, e tá a caminho até. E entrega rapidinho, coisa, dependendo, lógico, do lugar também, né? Eu tô em São Paulo, a gente tá do lado deles aqui, né? Porque eu quero... conhecer esse forno, não só esse, e em outros lugares que eu também dou curso. Então, tem outra questão, eu vou para outros lugares que eu também me perco no forno lá. Quantas receitas, porque eu sempre levo coisas prontas, né? Quantas receitas lá? A Lê, se a Lê estiver me assistindo, é meu braço direito, ela sabe do que eu tô falando. Já ocorreu da minha massa lá, eu não sabia mexer ali no forno, queimou. Mas minha massa, eu levei uma massa perfeita, com a mesma receita eu fiz, mas é porque eu não conhecia o forno. Não sabia a temperatura, porque não tinha para medir, né? Às vezes não tem, assim, o termômetro, né? Fora e tal. Então é isso. Muitas vezes não ocorre da casquinha, por conta dessa temperatura do forno, tá, gente? O maior segredo do brownie é a temperatura de forno. Tem gente que vai te falar que é porque você tem que bater no liquidificador, você tem que derreter a manteiga na panela, derreter porque é mais prático para eu não precisar levar no meu micro-ondas e não cair aqui, né? Mas... mostrar uma outra possibilidade também, que você pode colocar sua manteiga aqui na panela, vai devagar, só para não queimar, é o tempo dela borbulhar e derreter, formar aquela espuminha em cima, aí você pode jogar o chocolate, aí derrete junto, tira do fogo, né? Então você pode fazer isso, ou pode fazer em banho-maria, né? Então tem gente que fica criando um monte de métodos que o brownie perfeito é daquele jeito. Não,
Nós somos livres, né? É o que eu falei, o que é perfeito, o que é melhor é aquilo que dá certo pra você. Deu certo, fechou, venda. Tampa o ouvido, foca no positivo. Se deu certo essa receita, vai. Se conhecer o seu forno, faça. Não fica muito pulando na busca daquilo, não. Se deu certo, se você vende muito com aquele, por exemplo, você tem um bolo, um brownie, e aquela massa todo mundo gosta, você vê sempre que tá... Lógico, a gente tá aqui para evoluir, né? A gente tá aqui para evoluir, né? Aprender, conhecer técnicas, tudo. Principalmente na confeitaria e quem trabalha nessa área. Eu estudo pra caramba. Meu marido é de prova aqui que essa semana agora, eu fiquei... Teve um dia que eu dormi 4 horas da manhã, estudando. Aí é base da confeitaria francesa. Eu tive dor de cabeça, tive enjoo, teve tudo. Mas é para buscar conhecimento para poder trazer aqui, né? É o que eu gosto de fazer. Então, a gente está aqui para evoluir, mas não ficar muito assim, naquela loucura de receita perfeita, não. Que nem eu falei. O perfeito é o que você faz, se tá dando certo, acredito, foca em você. Eu vou te ensinar, assim, às vezes o segredinho, por que não tá dando certo, isso, aquilo, e aí você vai lá, faz a sua massa, que você gosta, e às vezes só é a casquinha que todo mundo gosta, né? O brownie, todo mundo gosta de uma casquinha. Eu confesso que eu gosto do brownie. Sendo um brownie bom, né, úmido, gostoso, pra mim fechou, não tem problema não. E ó, coloquei aqui, né, o meu ovo maltine queimou, entendeu? Eu não quis espalhar, porque eu queria mostrar aqui pra vocês. E também eu acho que fica legal na hora que você cortar, você sabe aonde tá o pedaço. Ó, queimou meu ovo maltine, tá? Então, até pra poder você ver. E eu acho legal essa forma, assim, de colocar em... Aqui eu coloquei as castanhas. Mas aqui daria pra colocar 3, 6, 9, tá? Dá pra cortar assim mais ou menos uns 9, né? Mas lógico que seria pequenininho, né? Que eu acho legal que tem gente que às vezes a gente coloca e espalha, né? A gente faz aquilo. Mas se você colocar as bolinhas, depois fica mais fácil pra você saber onde que você cortar e ficar o quadradinho. Fica quadradinho de cada um, né? Aí agora eu vou te mostrar um outro. Deixa eu colocar aqui. Você colocou a receita para o pessoal na... Daqui a pouco vai colocar a receita, tá, gente? Esse daqui, ó. Quando eu faço com cobertura, assim, vai a cobertura assada, eu coloco papel manteiga aqui também, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra tirar. Porque sem o papel manteiga nas laterais, dá pra assar o brownie e ele desgruda tranquilo. É que eu acabo colocando, mas se colocar só na base, sai tranquilo. Esse daqui que queimou ainda, esse quadradinho aqui, só tava na base só embaixo. Essa daqui é uma queijadinha, só que o meu, como eu não tinha queijo na hora, eu não coloquei queijo. Eu coloquei aqui, nessa receita aqui, quem quiser anotar aí, eu coloquei 200 gramas de leite condensado, 150 gramas de coco flocos desidratado. Mas se você quiser coco fresco, dá certo, ó, fica mais gostoso ainda, tá? E... só isso, né? Faltou só o meu queijinho aqui, um canastra, sabe? Um meia cura, né? Poderia aqui, ou parmesão, mas não o desidratado, o fresco, parmesão ralado, né? Vai ficar mais gostoso. Porque o desidratado eu acho ele muito forte. Só que quando eu uso o coco desidratado, eu sempre gosto de hidratar ele. Então eu peguei esse coco, né, separado ali, coloquei umas 2 colherinhas de água. Pode ser água morna, né, não água gelada, tá? Água morna, coloquei umas 2 colherzinhas, deixei um pouquinho, rapidinho, ele já hidratou, e depois eu coloquei no leite condensado. Fiz isso. E misturei. E um ovo, perdão, tá? Tava esquecendo do ovo, que é importantíssimo. E um ovo inteiro aqui. Nesse daqui, tá? Esse eu não levei a panela. Regiluna pergunta, iria quanto de queijo? Poderia colocar uns 20 gramas de queijo, para não ficar muito forte, tá? Aí vai a gosto, você pode ficar entre 20 até 50. Eu no caso, eu prefiro entre 20. Mas aí fica a seu gosto, pode fazer um teste aí também, tá? É que eu gosto de 20, mas tem gente que gosta de um pouco mais para trazer um pouquinho mais daquele saborzinho do queijo, né? Querendo ou não, principalmente parmesão, né? Você come uma queijadinha, dá uma puxadinha aqui. Não sei se vocês observaram, você come ele dá uma puxadinha assim. Tem gente que gosta, tranquilo, não é errado não, tá?
Ó, vamos lá, meu... Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar a casquinha. Tá dando pra ver? Dá, né? Ó, tem uma casquinha aqui, mas eu vou fazer o teste. Coloquei 20 minutos, vou fazer o teste. Ó, até então saiu seco, né? Ó, tá seco. Tá? Meu forno aberto aqui. Recebendo calor nas costas. Ó. Dá pra ver? Dá. Deu a casquinha. Fica bem fininha. Esse aqui fica bem fininha a casquinha, tá, gente? Bem fininho, porque ele também não tem muita açúcar, como muitos outros brownie tem. Ele aqui, ele é mais, como ele é um brownie fudge, ele é mais o estilo chocolate, né? Você comer uma coisa cremosa, não crua, né? Então, ó, tá firme. Agora eu vou desligar aqui meu forno. Vocês viram quantos minutos foram esse? 20 minutos. Então fica em torno, ó, passei, vocês viram, passei, não saiu nada de molhadinho. Vou até pegar um palitinho aqui pra garantir. Ó, vamos fazer no palitinho também. Ó, o palitinho já saiu melhor, ó. Talvez acho que possa ser que precise. Vamos ver, peraí, deixa eu limpar. Talvez uns 5 minutinhos, vamos ver. Porque não pode sair limpo e não pode sair molhado, né? Limpo é porque assou demais, molhado porque tá cru ainda. Aqui tá meio termo. Vamos fazer uns furinhos aqui. Ó. Mais ou menos. Posso até deixar mais uns 2 minutinhos. Vamos deixar mais uns 2 ou 3. E eu quero deixar bem claro que 2, 3 minutinhos faz diferença, tá, gente? Então toma cuidado. Se você acha que o seu brownie tá bem, tá cru e às vezes já tá assado. Mas eu vou deixar 2 minutinhos aqui por garantia só, tá? 2 minutinhos. Eu quero que ele esfrie e a gente cortar. Daí que eu tiver que levar ele pra geladeira pra dar um choque térmico. Ó, vou colocar 2 minutos. A Regi Bruno está perguntando qual a quantidade de farinha de trigo e de cacau. Então tá, pode anotar. Cacau, ó, farinha de trigo. É que vai colocar a receita aí, tá, gente? Mas depois do vídeo vai estar embaixo, tá? Põe aí. Ah, tá embaixo, acho que você não viu. Perdão, é que meu marido não viu a parte de baixo. Tá embaixo do vermelho. É que assim, gente, é tudo anotação, tá? É que nem escrever grego ali, é só quem escreve mesmo pra entender. Isso, 40 de farinha de trigo, 25 gramas de cacau e 2 graminhas de sal. Põe sal porque é importante, que vai realçar a doçura do nosso... Qualquer brownie, bolo, né? É sempre importante colocar. Ó, aí da queijadinha, não sei se o pessoal conseguiu notar, tá? Não é uma queijadinha, um doce de coco, tá? Olha, esse daqui, esse brownie, também assei, deixei assar na temperatura... Ai, tá o papel aqui embaixo. Na temperatura daquele lá, viu? Só que... ele assou também, demais. Porque aqui embaixo tá bem seco. Mas não queimou ao ponto daquele. Por quê? Porque entrou uma cobertura. Ele ficou 10 minutos, formou a casquinha. Ó, só deu esse errinho aqui porque, ó, na pressa, gente, quando a gente vai jogar a cobertura, a gente tem que jogar com delicadeza, né? Mas a pessoa aqui não foi delicada nesse momento. E eu fico brava com essas coisas. Porque eu tenho toque, eu tenho umas coisas de perfeccionismo, sabe? Eu sou chata. Eu sou do tipo que se não ficou bom, eu faço de novo. Só que hoje não dava tempo. Ai, já deu, já aqui. Vou colocar mais uns 2 minutinhos. Sabe porque eu tô cismada ali? Deu pra colocar, né? Ó, eu gostei mais dessa queijadinha aqui, porque eu não apurei, eu só misturei. E então, quando você for colocar, põe ele assim, a colher,
e vai jogando líquido, para o líquido não afundar, porque o brownie ele formou uma camadinha, mas ele tá mole, né? Ele tá ainda cru, né? Então, quando você for joga com uma colherzinha em cima, que nem a gente faz com o pudim, né? Joga naquela parte do meio, que vai escorrendo assim. Ou vai colocando com colher com delicadeza, não precisa ter pressa não, tá? Aí você coloca, sempre forrando a forma, tá? Essa forma aqui é a redonda 17 que eu usei para fazer esse aqui. Essa receita me rendeu essa daqui, de aro, né? Vamos dizer, aro, não, forma 17 centímetros. E aquela que ficou mais fininha, 15 por 15. Também dá duas de 15 redonda. Eu acho charmoso para você vender também assim inteira, se caso quiser, ou cortar em 4 e vender pedaços assim, aí você faz aqueles detalhinhos. Então, tirei 10 minutos, né? Levei, formei aquela crostinha, tirei e coloquei essa cobertura, coloca com delicadeza. E levei pro forno, e esse daqui eu deixei 25 minutos. 25 minutos. Poderia ter deixado 20, feito o teste que nem eu fiz aqui, porque 20 eu acho que seria o ideal. Ia formar, já teria cozinhado já tinha coagulado o meu ovo, né? Porque a gente fica preocupado por causa do ovo, já tinha cozinhado. Mas, como não tem, né, essa cobertura, ele não queimou tanto quanto aquele. Mas poderia ter feito antes. Acho que agora deu certo aqui. Vou desligar aqui que eu quero que esfrie esse brownie. Vou deixar ele aqui, já deu uma... Deixa eu tirar essas bagunças aqui que tá feio. Eu quero cortar direitinho pra mostrar. Deixa eu tirar esses daqui. Vamos cortar aqui pra... Ó, esse dá pra fazer até... 4. Dá pra fazer 8 pedaços aqui se quiser. Esse de 20, né? Ó, vamos pegar um melhorzinho aqui, peraí. Lembra que esse aqui foi teste que deu errado, tá, gente? Que era pra mostrar pra vocês mesmo questão do forno. Mas aí você faz aquele processo. Eleva o seu forno, coloca 10 minutinhos, fez a camadinha, né, crosta. Aí você vem, coloca a sua queijadinha em cima. Aí deixa sair aquela temperatura quente, abaixa o seu forno, diminui ele um pouco. E termina de assar lá, faz 10 minutinhos, você vai lá e olha, põe o palitinho, dá certo você colocar o palitinho assim, coloca o palitinho, você vê, ficou na dúvida, vai colocando, não tem problema não vai estragar, né? E assim você vai conhecendo o seu forno, a verdade é essa. Deixa eu pegar aqui, essa daqui, eu prefiro dessa forma, tá? A queijadinha dessa forma aqui, misturar o leite condensado, o ovo inteiro, e o coco. Esse, deixa eu cortar aqui, vou fazer uma sujeira aqui. Essa daqui eu apurei que nem a gente vai fazendo um brigadeiro. Aí até na hora de você colocar, dá um pouquinho de trabalho, porque depois de fria ela fica firme. Então eu tive até que, eu fiz ela antes, e aí na hora de eu colocar no meu brownie, ela tava um pouquinho firme. Então o que eu fiz? Daí eu coloquei no micro-ondas para deixar ela molinha de novo, para poder colocar aqui em cima. Fiz a mesma coisa, levei pro forno, 190 graus, formou aquela casquinha, tirei e coloquei delicadamente essa queijadinha, que no caso essa aqui já ficou mais parecendo um brigadeiro de coco. Essa tem até um cheiro mesmo da queijadinha, né? Tem, né, um cheiro gostoso. Agora, se você colocar o queijo, fica mais gostoso ainda, aí puxa mais ainda o sabor da queijadinha, tá? Esse daqui. Então, vocês viram que a questão é forno, né? Deu pra pegar a receita? Essa receita, gente, é muito boa. Pra você fazer uma torta de... sabe uma coisa que é muito gostosa dessa massa também você pode fazer? Quem tiver receita de cookies, você monta lá, né, a sua massinha de cookies, coloca ela embaixo, crua mesmo, tá? Coloca ela embaixo
e depois você vem com a massa do brownie e leva para assar. Fica maravilhoso. Muito gostoso. Eu recomendo você fazer assim. Deixa eu limpar aqui. Quantos minutos faltam ainda? Já? Então ainda não derrubou, não. Ai, tá. A gente fica preocupado porque tem tempo, né, no Instagram também. Tem mais dúvida aí? Tem pergunta? Que o nosso pão já tá esfriando ali. Daqui a pouco eu vou cortar ele mesmo. Vou forçar. Não se deve fazer isso, tá, gente? Forçar ele esfriar, porque estraga primeiro a geladeira também, né? Pra poder... É que meu freezer tá cheio e não vai dar. Tô colocando frio. Só ia colocar, isso aí é uma judiação, né? Daí acaba derretendo tudo que tá lá dentro. Mas eu vou forçar um pouquinho pra esfriar, porque eu quero mostrar como que ficou. Já tá dando até pra pegar aqui. Tá bem firminho. Esse aqui. Esse aqui, né? Ó. Tá esfriando, vou até tirar. Eu vou levar aqui, vou deixar um pouquinho aqui dentro. Qual o nome do seu canal no YouTube, por favor? Tatiane Alvarenga Oficial, tá? Lá no meu canal no YouTube. É Tatiane Alvarenga Oficial. Mas como Tatiane Alvarenga acredito que encontre. É que tá com a fotinha, eu tô com um zester na mão, tá? Ralador. Eu vou mudar essa foto lá. É um canal novo, mas com o objetivo de trazer muita receita boa que você pode fazer tanto para a família quanto para vender. Só que as minhas receitas, né, tem gente que pergunta, mas suas receitas só é em peso, né? Eu não tenho balança. Olha, na verdade, acho que vai ser dificilmente você ver alguma receita minha em xícaras, porque elas são desenvolvidas não é através de xícaras, que xícara, na verdade, cada uma tem uma medida, né? Tem umas que a receita é com 200, tem umas que é com 240. Então, eu acho que oscila muito aí, tem gente que vai fazer e aí não dá certo, porque não sabe a proporção direita da xícara, né? A Cláudia fala, tem que cortar frio mesmo? Isso, é importantíssimo cortar o brownie frio. Foi até bom você ter perguntado isso também, que veio aqui uma outra coisa que eu queria falar. O brownie, quando ele não assa corretamente, não é que é errado a gente ficar assim um pouquinho mole, não é isso. É que quando ele fica molinho, ele fica mais doce também. Ele fica um brownie mais doce. E quando ele é mais molinho assim. É que muita gente gosta de um brownie mais úmido, né? Úmido, mas na proporção correta, não úmido mole, né? Úmido, uma massinha, não aquele seco também. Mas para cortar tem que estar frio, porque quando a gente vai cortar aí pode quebrar, né? Você viu aqui que mesmo ele frio, ele quebrou aqui, né? Foi pegar na ponta, tum. O brownie, ele é sensível, assim, porque é manteiga e chocolate, né? A proporção de farinha, né, de secos no caso, né, porque tem o cacau também, é muito pouco, perto do chocolate e da manteiga. Então tem que ser frio. Olha, vai entrar, deixa eu até aproveitar agora falar do meu canal no YouTube, vai entrar, começar agora daqui já logo, recheios, tá? Eu tô fazendo muito de bolos caseiros, né? E então vai entrar recheios também. Opções para você usar para fazer rechear bolo. Vai entrar massas também, vou ensinar minha massa genoise, que eu amo. Quem acompanha, às vezes, os meus stories, eu sempre coloco a minha massa. Já ensinei em outras aulas para alunas, né, presenciais. Vou ensinar minha massa genoise, vai entrar logo, logo no canal no YouTube. É muito gostoso, que na verdade, a genoise é um pandeló, mas genoise é um pandeló francês, né? Mas é fácil, o nome que é complicado, o nome é diferente, mas é fácil de fazer e é muito gostosa essa massa. Dá para você montar bolo de festa, tranquilo, tá bom? E aproveitar quem for do Vale do Paraíba, quem for de São José dos Campos, da região, dia 22/8, às 14 horas, na loja WS Festas, em São José dos Campos, no Jardim Satélite, parceria com os chocolates Cical e também parceria com a loja WS. Estarei ministrando um curso de doces finos, tudo na base de chocolate. Vai ter técnica. Serão 3 doces finos,
mas vai ter muita técnica, vai ter um doce fino diferente lá até. E lógico, eu quando estou ministrando o curso, as pessoas vão perguntando, eu vou entregando aquilo que eu puder de receita. Eu não tenho esse problema nenhum não, tá? Então quem for, eu não estou com o link aqui, logo eu vou postar, eles vão mandar o link, aí se inscreve nesse link. Tem uma taxa, um valor, né, de R$10, mas vale a pena, posso garantir que vale a pena. Vai ter muitos sorteios e pelo menos da minha parte, eu sei que a Cical também já tem lá preparado. Da minha parte vai ter umas apostilas de uns cursos que eu dava de doces finos. São uns livrinhos lindinhos, que não tá aqui, senão eu ia pegar para vocês verem. Umas faixas de cabelos também lindas para quem é da confeitaria, vai ter esses também de sorteio, já vou dar uns spoilers já vou soltar. E sem falar outras coisas, né? Docinhos para degustar lá também. Então vale a pena. Então é bem simbólico os R$10 daí, pelo conteúdo que vai ter lá, tá bom? Então quem puder se inscrever, entra na página da AWS, qualquer coisa. Mas logo vai estar aqui no Instagram, logo vai estar no Instagram, vai estar lá a foto, tudo, e vai estar um link. Hoje a gente vai começar a anunciar, porque eles já começaram a anunciar no grupo lá, né? Que tem muitas confeiteiras no grupo, eles já anunciaram. E já tá o pessoal já se inscrevendo, e as vagas são limitadas também, tá? As vagas é limitada, não, tem um certo número. E eu sei que já tem bastante inscrições já, porque já tá chegando até mim. Enfim, acho que dá pra gente, né? Vou arriscar cortar com ele quente pra não atrasar, pra não demorar muito, tá? Eu sei que já tá, passou já da hora, né? De 1 hora. Se alguém tiver dúvida e quiser saber, pode deixar, pode mandar no meu direct. Quem é do YouTube pode, por favor, deixar nos comentários, eu tô aqui. Às vezes, né, numa live assim, a gente fica preocupada com o horário e acaba não entregando tudo que quer. Né? Eu fiquei preocupada com essa questão das pessoas saberem a temperatura do forno, que forma a casquinha, mais isso do que propriamente a receita. Porque receita tem de monte, mas eu confesso que essa receita é muito boa. Quem conhece, eu sei que tem muita gente que conhece, e ela é bem, um sabor bem intenso de chocolate. E eu acho que ela combina muito bem para você fazer dela uma base de torta, né? E em cima você fazer uma ganache. Eu até tinha feito uma ganache branca aqui. Se alguém quiser anotar essa ganache branca, ela é muito boa. Tem uma textura maravilhosa. Pode anotar. Deixa eu pegar aqui. E ela nem tá fria o tempo necessário, tá? Eu fiz agora no finalzinho da tarde, porque eu ia fazer uma decoraçãozinha com bico Saint-Honoré, mas não sei se vai dar tempo. Mas eu vou mostrar aqui a cremosidade. Isso aqui, ó, ela tá ainda mole. Ó, ela ainda tá mole. Essa ganache aqui é 200 de chocolate branco para 100 gramas de creme de leite. Eu uso creme de leite fresco, mas com o HT dá certo, tá bom? Pode fazer com o HT. Então é 200 de chocolate branco e 100 gramas de creme de leite. Sabe aquela decoraçãozinha que a gente faz assim bonitinho? Deixa eu fazer aqui rapidinho, enquanto o brown tá esfriando ali. Bem rapidinho, deixa eu ver. No saco tem aqui. Só pra mostrar que dá pra fazer com essa ganache. E ela não descansou o tempo necessário, tá? Ela não descansou o tempo necessário, então se ela descansar ela fica mais firme. E eu vou pegar aqui aquele que deu errado. Vamos lá, aquele lá que a gente fez do... eu quero cortar bonitinho aqui pra gente fazer. Acho que vai dar aqui pra fazer, porque ela tá um pouquinho firme, então vai dar. Gosto de fazer cinta com essa de contenção no bolo, sabe? Com essa ganache ela mais firminha. Ó, vou colocar aqui nesse meu pratinho aqui. Vamos ver. A gente sempre deixa, ó, pra cima, esse cortezinho, tá? Aí a gente pode vir assim, ó.
sei se dá pra ver. Tá? Pode fazer assim. Deixa eu fazer mais um aqui que eu gosto. Tipo... Vamos pôr aqui do ladinho. Eu gosto bastante desse bico. Ah, na loja Barra Doce tem, tá? Não ganho pra divulgar não, tá, gente? É só pra dizer que, se você caso quiser, né? Acho que não custa a gente dizer onde a gente pode encontrar com facilidade. Porque esse bico não é todas as confeitarias que tem, não, tá? Aí, esse aqui, você pode fazer assim. Não sei se vai dar pra ver. Eu gosto de... Tá ainda meio molinho, tá, a ganache? Não sei se vai dar pra ver. Ficou muito bonitinho não, mas eu gostei mais do outro. Mas daí você faz... É que não deu pra fazer, eu queria fazer, tipo, pétalazinha assim, né? Esse bico dá pra fazer bastante de coisa com ele. Bastante não, mas pelo menos esses detalhes. Isso aqui, esse bico é usado muito na confeitaria francesa. É muito usado na confeitaria. Então, fica uma outra opção de bico para vocês utilizarem, que deixa lindo a decoração de bolo, de torta, sabe? Fica muito bonito. Deixa eu pegar aqui o brownie pra gente já cortar. Rapidão pra gente ver como ficou por dentro. Se deu ok. Está quente, mas vamos lá. Eita, caiu. Aqui. Vou colocar pra cá. Tirar as baguncinhas. Vou colocar em cima aqui, disso aqui. A Márcia está perguntando qual o valor dessa sua forma. Valor? Não, o valor dessa aqui, eu não sei, o tamanho é 20 por 20. O valor, não vou te saber porque eu tenho há muito tempo essa forma aqui, viu? Se for isso que estiver perguntando o valor, mas se for tamanho é 20 por 20. Essa daqui. Se você, ela equivale a 22,5 da redonda. Porque a quadrada sempre ela é maior do que a redonda. A gente fala redonda 20, aro 20 ou forma 20 de diâmetro. Aí a gente vê uma quadrada 20 por 20, não é, a proporção é diferente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu lavar essa faca. É o tamanho mesmo. Tamanho? Ah, então tá. Então ela é 20 por 20. Aí a espessura da massa, você que decide, mas quanto mais fina, menos tempo no forno também, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. Quanto mais grossa, ela fica mais tempo no forno e também sempre tomando cuidado, não adianta, né? Até a gente se adaptar. Aí quando você se adaptou, já sabe como é o tempo, que é importante quem quer fazer produção larga, assim, né, uma produção larga, tem que primeiro testar forno, para não correr o risco de você fazer vários lá, brownie no dia e dar errado. E uma outra dica, quando você for assar, não assa um em cima do outro, assa um do lado do outro, forma, se caso você tiver um forno aquele grande, de 5 bocas, 6 bocas, assa a forma uma do lado da outra, pro ar, né, se distribuir direito, não uma forma em cima da outra. Outra dica também que eu tava esquecendo, tá? Sempre uma do ladinho da outra. Deixa eu cortar aqui, vamos lá. Vou cortar 4 aqui mais ou menos, tá? Ó, lembrando que o meu brownie tá morno, tá, gente? Então, quando eu tenho um brownie na geladeira ali, nossa, ele fica maravilhoso. Lógico, porque tem manteiga também, né? Chocolate ele endurece, então não tem como não ficar gostoso, mas fica mais gostoso ainda. Sou suspeita, viu? Eu gosto demais de chocolate. Eu gosto demais de doce. E essa é a questão.
cortar. Não ficou exato aqui, mas... Ó, e vai quebrar justamente porque está quente. Ó, ele vai esfriando. Olha esse daqui. Eu deixaria um pouquinho mais no forno, viu? Deixaria mais 1 minutinho, 2 minutinhos. Mas ele tá bom. Vou pegar do meio pra gente ver. Vou pegar do meio, né? Vamos pegar aqui do meio, que eu acho melhor. Então, o meu brownie, esse aqui, de 20, eu assei ele 22 minutos, tá? Então, mas isso não quer dizer que para você seja o mesmo pelaquela questão que eu volto a dizer do forno. Não fique triste nem nada, né? Que você fala, eu achei que hoje eu ia saber como fazer meu brownie perfeito. Na verdade, você tá sabendo como fazer um brownie perfeito. É entender seu forno, pronto, tá? Ó, ele não tá duro embaixo. Ele tá bem quente. Quando ainda tá quente ainda, ele continua, né, molinho. Ele tá bem quente, sim, bem quente. Então, ó. Não sei, mais 1 ou 2 minutinhos. Aí é questão de gosto. Aqui, depois de frio, pra mim vai tá bom. Peguei ele no meio, tá, gente? Ó, o meio que é a questão que sempre demora mais pra assar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ó, o meio. As bordinhas, que nem eu volto a lembrar, a gente pode vender ele dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Coloca numa caixa. Que aqui, ó, essa aqui é 20 por 20. Cabe. Deveria ter colocado aqui antes, né? Perdão, deveria ter colocado. Você coloca ele inteiro aqui, final do ano, e decora aqui em cima, e você vende assim, ele inteiro. Eu vendo ele redondo, né? Eu vendo redondo. Hoje eu não tô vendendo, mas já vendi muito dele redondo. Aqui, assim, ó. Põe aqui. Só algumas vezes assim que a gente acaba fazendo. Eu não faço mais como antes, né? Mas você pode vender aqui, ó, ele redondo, aí você faz no 20, vai ficar mais alto, tá? Ele vai ficar um brownie mais alto. Provavelmente aí o tempo até aumente um pouco mais, porque o meio sempre demora pra assar. E se ficar sequinho aqui, você vai jogar cobertura, vai deixar mais ele úmido. Agora, se você for vender em pedaços, sempre tirar a bordinha. Lembrando também que não é perdido. Você pode fazer o copo da felicidade, você pode vender ele, banhar esses pedacinhos também em chocolate e vender ele em potinho, fica gostoso esses pedacinhos. É como se fosse os bites, né? Sabe, bites de brownie? Você pega as laterais e transforma em bites. Só banhar no chocolate, nossa, fica maravilhoso. Então nada é perdido, tudo dá para reaproveitar aqui direitinho. Corta as pontinhas, tira aquele seco e deixa a parte úmida tranquila para as pessoas. Deu para entender? Deu para entender um pouquinho assim de um brownie, né? Que todo mundo fala o brownie perfeito, que eu faço brownie perfeito, mas perfeito tem que ser o nosso forno antes de tudo. Aí depois vem uma boa receita. Conhecer o seu forno, você consegue fazer um brownie tranquilo, não só um brownie, mas um bolo também, que é importante, que nem eu falei do forno, né? Que a gente também no começo, a gente teve que ir testando, perdemos bolo, sim, mas deu certo, né? Depois a gente assava tranquilo, já sabia. E é isso, é teste, tá bom? É isso que eu tinha para passar hoje. Se ficou alguma coisa, se alguém ficou com dúvida, por favor, deixa no direct, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder, que eu estou aqui para isso, para poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Vai ficar gravado no Instagram. E no YouTube, né? É isso, vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar no YouTube também. Então pode tirar as dúvidas pelos dois locais que eu vou estar sempre respondendo, tá bom? Obrigado por vocês ficarem comigo até agora, né? Passou aí de 1 hora. Até a próxima live, né? A gente espera aí uma próxima live. E se tiverem alguma sugestão de
uma outra live, eu aceito também. Para mim é até importante. Uma outra sugestão de live aí, eu tô disposta, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.